Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje vamos conversar sobre um dos temas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da economia internacional: o Teorema de Triffin. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas ele explica muito daquilo que vivemos hoje, na economia global. Ele explica por que o dólar continua sendo tão importante, ele explica por que crises financeiras se repetem e até aponta para os dilemas que estamos enfrentando com novas moedas, com os BRICS, com o euro e até com o Bitcoin. Então, se prepare. Durante as próximas 2 horas, vamos mergulhar nesse assunto, de forma clara, didática e sempre conectando com exemplos práticos da história e do presente. E para dar continuidade, vou chamar nosso amigo Careca Luminosa. Careca, você pode continuar? Olá, meu amigo, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Para entender o Teorema de Triffin, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava destruído, a Europa em ruínas, o Japão arrasado e os Estados Unidos emergindo como a grande potência. Foi nesse contexto que nasceu o Acordo de Bretton Woods em 1944. O que esse acordo dizia? Que o dólar americano seria a moeda central do sistema internacional e que esse dólar estaria atrelado ao ouro, a 35 dólares por onça de ouro. Isso significava que os Estados Unidos prometiam, sempre que um país quisesse, converter seus dólares em ouro. E por isso todos os países começaram a guardar dólares em suas reservas. Parecia um sistema perfeito. Estabilidade, confiança, previsibilidade. Mas, como veremos, havia um problema escondido dentro desse arranjo, um dilema, que foi apontado por um economista belga chamado Robert Triffin. E agora vou pedir para o Léo continuar com vocês. Você me ouve, Léo? Ouço sim, meu amigo Careca, e depois do contexto histórico que você nos explicou, vou seguir com a explicação do Teorema de Triffin. Robert Triffin, em 1960, apresentou no Congresso americano uma visão que chocou a todos. Ele disse: o sistema de Bretton Woods carrega uma contradição interna, um dilema impossível de resolver. E qual era esse dilema? Se os Estados Unidos quisessem sustentar a confiança no dólar, teriam que manter suas contas equilibradas. Isso significava não gastar demais, não se endividar demais, não emitir dólares em excesso. Mas, ao mesmo tempo, o mundo inteiro precisava de dólares para funcionar. Os países precisavam de dólares para comércio, para reservas internacionais, para investimentos. Ou seja, se os Estados Unidos não emitissem dólares em quantidade suficiente, o comércio mundial ficaria sem liquidez. Mas se emitissem dólares demais, corroíam a confiança no próprio dólar. Esse é o dilema de Triffin. Ou você garante liquidez para o mundo, ou você garante confiança na moeda, mas não consegue garantir os dois ao mesmo tempo por muito tempo. Volto agora com o nosso amigo Lindinho. Valeu, Léo. Vamos seguir por aqui, com exemplos históricos. Vamos ver isso na prática. Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos começaram a gastar mais. Guerra da Coreia, depois Guerra do Vietnã, investimentos em programas sociais internos e, claro, a reconstrução mundial financiada pelo dólar. O que aconteceu? Dólares começaram a se espalhar pelo mundo em grande quantidade e países como a França começaram a desconfiar. Será que os EUA têm ouro suficiente para sustentar todo esse dólar em circulação? O presidente francês Charles de Gaulle chegou a mandar navios buscar ouro nos Estados Unidos, convertendo dólares de volta. Isso gerou pressão enorme sobre as reservas americanas, até que em 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Foi o chamado Nixon Shock. A partir dali, o sistema de Bretton Woods acabou. O dólar deixou de ter lastro em ouro e passou a flutuar como moeda fiduciária. Ou seja, o teorema de Triffin havia se confirmado. O dilema não tinha solução e o sistema precisou mudar. Volto agora com o nosso especialista no assunto, Careca Luminosa. Tá com você, Careca? Valeu, Lindinho. Vou trazer isso para os dias de hoje. Qual a relevância atual? Agora. Você pode pensar, ok, isso é história. E hoje? Hoje,
O teorema de Triffin continua mais vivo do que nunca. O dólar continua sendo a principal moeda de reserva do mundo. Mais de 60% das reservas globais ainda estão em dólar. A maior parte do comércio internacional ainda é feito em dólar. Mas, para sustentar isso, os Estados Unidos precisam rodar déficits comerciais enormes. Eles precisam importar mais do que exportam, para que o mundo receba dólares. Isso gera problemas internos, indústria americana enfraquecida, dívidas gigantescas, déficits fiscais. Mas, ao mesmo tempo, o mundo precisa desses dólares. Aqui está o dilema de Triffin no século XXI. Os eu ou ela precisam se endividar para o mundo ter liquidez, mas esse endividamento mina a confiança no dólar a longo prazo. E é por isso que vemos movimentos alternativos. A China defendendo o uso do yuan no comércio internacional, a Rússia e outros países criando sistemas de pagamento fora do SWIFT, o surgimento do euro e, mais recentemente, a ascensão das criptomoedas como alternativas. Tudo isso é a manifestação moderna do teorema de Triffin. E vou pedir para o Léo trazer reflexões filosóficas e econômicas. Valeu, careca, vamos lá. O que Robert Triffin mostrou é que há uma contradição estrutural em qualquer moeda de reserva mundial, seja o dólar, seja o euro, seja o yuan. Sempre haverá a tensão entre duas necessidades: a necessidade de confiança e a necessidade de liquidez. E aqui entra uma reflexão profunda. Será que o mundo precisa de uma moeda neutra, global? Será que o ouro poderia voltar a esse papel? Será que o Bitcoin pode, de alguma forma, ser essa alternativa? O fato é, o dilema continua. E ele mostra como a economia internacional carrega sempre tensões insolúveis. O poder de uma moeda reserva é uma bênção, mas também uma maldição. E para trazer a nossa conclusão, eu peço que volte conosco, lindinho. Valeu, Léo. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Se você gostou da nossa abordagem, considere se inscrever no nosso canal. Não custa nada e ajuda muito a gente a levar conhecimento. Então arrebenta aí o botão do like, já aperta o sininho para receber as notificações e vamos lá. Meus amigos, o Teorema de Triffin não é apenas uma teoria. É uma lente para entender o funcionamento da economia global. É uma chave para interpretar crises passadas e antecipar as futuras. Do fim de Bretton Woods em 1971, as crises da dívida nos anos 80, a crise de 2008 e até os debates sobre desdolarização e moedas digitais de bancos centrais. Tudo isso carrega o eco do dilema de Triffin, e é por isso que, hoje, depois de 2 horas juntos, eu espero que você leve consigo uma ideia clara. O sistema monetário internacional é sempre instável, porque precisa equilibrar algo que é, no fundo, impossível de equilibrar por muito tempo. O dilema de Triffin continua vivo e continuará guiando os rumos da história econômica. Um forte abraço e até a próxima.